Corinthians segue na Libertadores, avança para a terceira rodada da competição, ainda busca vaga na fase de grupos, mas tem um resultado que liga todo um sinal de alerta. O Corinthians venceu e não convenceu. Na última quarta-feira nós tivemos o jogo de volta da segunda rodada da Libertadores, com o Corinthians recebendo a Universidade Central da Venezuela. Depois do empate de 1-1 lá fora de casa, o Corinthians precisava de uma vitória simples para conseguir a classificação e conseguiu vencer a partida na Neoquímica Arena pelo placar de 3-2. Amplia a sequência invicta no seu estádio. Desde o dia 20 de agosto, o Corinthians não perde jogando em casa com o apoio da Fiel. Vem numa sequência, também chegou a 24 jogos seguidos que o Corinthians marca pelo menos um gol. Mas a gente para os elogios em relação a isso. O Corinthians pegou uma equipe muito limitada. Se na Venezuela teve a questão de um pouco de salto alto, de pegar um time, o Corinthians deu a impressão que imaginava que venceria a partida a qualquer momento. Na Neoquímica Arena nós vimos um time nervoso, um time que cometeu diversos erros individuais, que chegou a deixar a sua torcida preocupada. A gente chegou até ter a expectativa de uma decisão nas penalidades. Ramon Dias indo com força máxima, já começando a testar, inclusive até gravei o vídeo falando que agora é o momento de começar a analisar com mais calma o trabalho novamente do Ramon Dias, que terminou bem o Brasileirão, terminou em alta, o time jogando bem, e agora vai começar a ter o time titular nas partidas em 2025. E vimos o Corinthians abrindo o placar rapidamente, já com o Yuri Alberto, uma jogada que veio lá pelo lado de campo, na lateral direita. O Corinthians conseguiu uma boa trama ofensiva, o Yuri Alberto antecipa a defesa, abre o placar e dá aquela impressão que algo que era palpite, acho que de todo mundo, principalmente da mídia esportiva e de boa parte dos torcedores, que o Corinthians iria golear a equipe da Venezuela. Só que não foi isso que aconteceu. Então, mais uma vez, a defesa do Corinthians falha numa bola aérea, vem o cabeceio, acontece o gol de empate, que dá uma esfriada nos ânimos, mas o Corinthians segue controlando o jogo e consegue o segundo gol com o Bidu, num passe que, uma bola assim, é uma assistência, vai ser considerada uma assistência para o Memphis, mas não foi aquele baita passe para o Bidu conseguir, e o Bidu amplia, deixa o Timão novamente em vantagem. Termina o primeiro tempo, placar de 2-1, a expectativa é que na segunda etapa o Corinthians conseguisse fazer mais gols, controlar o jogo e ter uma classificação tranquila. Só que não é isso que acontece. E mais uma vez, em mais uma falha, dessa vez uma bola de escanteio, onde o Hugo Souza sai muito mal, inclusive o próprio goleiro assumiu depois do jogo, do gol, depois da partida, que realmente ele falhou no lance. Empate 2-2. E aí começa um desespero. O Hugo evita o terceiro gol da equipe da Venezuela, quase acontece a virada, para vocês terem uma ideia que não acompanhou a partida. E o Ramon tenta realmente mexer no time, começa a fazer um básico de colocar mais atacantes. Então, coloca o Romero, depois coloca o Thales Magno, vai tentando opções, mas sem realmente, tem algumas finalizações perigosas, mas sem realmente criar chances. Então, realmente, o clima no estádio foi nítido, sentir o som da torcida baixou um pouco, porque o Corinthians não conseguia, dentro de campo, inflamar a torcida, também não fazia a sua parte. Mas, na base da raça, né, um dos poucos jogadores que se salvou na última quarta-feira, o Yuri Alberto começa a jogada e termina, marca o terceiro gol, marca o segundo gol dele na partida, 3-2, decreta a vaga para o Corinthians para a próxima fase da Libertadores. Dito isso, né, é uma classificação que não é para ser comemorada. A torcida, depois do jogo, teve gritos de protesto, reconhecendo. Uma coisa é você pegar e o time se entregar, jogar bem, ou mostrar raça, mostrar vontade, mesmo em derrotas, mesmo em tropeços. A forma como pegou uma equipe que é de um nível muito abaixo, onde o Corinthians era muito favorito, tecnicamente o Corinthians tinha que sobrar, preocupou. Faltou ter um protagonista, faltou ter alguém para colocar a bola embaixo do braço, faltou alguém para controlar o jogo, para poder realmente, no momento que estava na frente do placar, deixar o jogo mais tranquilo. Tivemos declarações do Memphis e do Hugo Souza sobre essa parte de o Memphis falando que o Corinthians não é o melhor time da América do Sul, falando que temos que ser humilde, o Corinthians tem que ser humilde, o Hugo Souza falando que tem que tomar cuidado, que na fase de mata-mata, onde o Corinthians vai entrar agora, né, no Paulistão e também ainda na Libertadores, ainda na terceira rodada, são jogos onde é erro zero, uma falha pode custar uma vaga, uma falha pode custar um título. Então teve declarações ponderadas. O Ramon Dias na coletiva, eu prefiro dar um voto de confiança, porque ele acabou minimizando, falou do time ofensivo para
minimizar a parte das falhas da defesa. Eu prefiro pensar que ele está falando sobre isso para poupar o elenco, para não expor os jogadores, porque realmente acho que ele é um cenário que precisa ter correções. Em relação ao jogo, você tem o Yuri Alberto com 2 gols, um destaque. O Carrillo mostrando qualidade, então também foi um dos poucos jogadores. O Bidon, mesmo errando, assim, com algumas decisões incorretas, foi o cara mais lúcido no meio de campo. Do resto, atuações muito abaixo de vários jogadores. Mateuzinho, para mim, já é um jogador que eu já comentei em outros vídeos, não me inspira a confiança na lateral direita. O Bidu, apesar do gol, também vários problemas. O André Ramalho voltou muito mal em 2025, não está jogando bem. O Garro, hoje também foi uma daquelas partidas onde ele não conseguiu ter aquele passe preciso, colocar o companheiro na cara do gol. E o Memphis teve muita entrega, mas também não foi uma partida tecnicamente muito boa. Thales Magno, Romero, que entraram também, os principais nomes, não agregaram muito. Então é aquele resultado que você fala, como eu comentei, então eu soltei o vídeo, não posso cair em contradição, mas também é um outro ponto. O vídeo pré-jogo, comentando do momento, né, quem acompanhou aqui no canal, eu fiz um vídeo falando sobre se as críticas ao trabalho do Ramon Dias e ao futebol do Corinthians eram justas. A partir de agora, então o Corinthians entra no mês de março, então começa o terceiro mês do ano, não vão ser 3 meses, começou a pré-temporada, mês de fevereiro, então não teve todo esse tempo de jogos ainda para poder analisar, mas é um time que está repetindo alguns problemas. O Corinthians vem sofrendo com bolas aéreas. Se a gente elogia o ataque que vem marcando gols em sequência, a defesa do Corinthians vem sofrendo gols também em sequência agora em 2025. Se eu não me engano, foram 3 partidas só com o André, com o Félix Torres e o Tchoca, que o Corinthians não foi vazado. Nos outros jogos, o Corinthians teve problemas e vem um agravante. O Corinthians tomou 3 gols dessa equipe venezuelana, que tem um nível técnico muito abaixo. Então, como é que vai ser o nível do Corinthians nos confrontos mais pesados? A hora que pegar o Brasileirão, Copa do Brasil, outras coisas. A janela de transferências fecha na próxima sexta-feira, então você já tem pouquíssimo tempo de buscar algum reforço, buscar um zagueiro, buscar de repente um lateral. Chega o Fabrício já deve ser apresentado nesta quinta-feira, então o lateral esquerdo, que provavelmente, assim, quando tiver condição, vai ser o titular da esquerda, porque Bidu não está convencendo, o Hugo também caiu, e o Palácios deve ser liberado. Então tem esse problema, tem a questão da lateral direita, onde o Léo Maná não correspondeu no Paulistão, o Mateuzinho vem oscilando, e a questão da zaga, a esperança do torcedor hoje, até por conta da situação financeira do Corinthians, é o Gustavo Henrique voltar e conseguir fazer uma boa dupla de zaga com o Tchoca, ou o Ramon Dias voltar a mudar o esquema e entrar com 3 zagueiros. Aí você tem, de repente, o André Ramalho, o Tchoca e mais um outro zagueiro, porque o Corinthians está com problemas defensivos. E, claro, vamos citar aqui, pegando um gancho, no Paulistão, a Ponte Preta teve a melhor defesa do campeonato e não classificou. Então, mas você tem, assim, ataques, você precisa marcar gols para vencer algumas competições, principalmente em pontos corridos. Só empatar não resolve. E mata-mata, às vezes você consegue segurar um empate em uma partida e busca o resultado num outro resultado. Então, uma defesa sólida pode até fazer uma diferença em as competições. Então, o ataque do Corinthians, ele traz assim, tecnicamente falando, o Corinthians vem apresentando um ataque que tem qualidade, mesmo com um desempenho que caiu muito também. O Corinthians não vem convertendo as chances que consegue criar, mas vem marcando gols em sequência. Então isso é um ponto que a gente pode elogiar o trabalho do Ramon, que manteve em 2024, terminou 2024 com um ataque tendo uma eficiência, e começa 2025 com esse ataque também conseguindo bons resultados. Só que no mata-mata, por exemplo, como eu acabei de citar, uma defesa que esteja falhando pode custar uma classificação, pode custar uma eliminação, pode custar um título. Por muito pouco, nós não vimos o jogo contra a Universidade Central ser decidido nas penalidades. Então, claro, como eu sempre falo sobre imediatismo, não é um cenário de terra arrasada, não está tudo errado no trabalho do Corinthians, ainda não vou entrar no tom também de demissão do Ramon Dias, mas é um cenário para ele trazer mudanças. O que ele vai fazer a partir disso, aí vamos esperar os próximos dias, com essa sequência que nós comentamos já agora, mês de março e começo de abril, com jogos decisivos pela frente. Abraços!